Você já se perguntou o que acontece com aqueles que amamos depois que partem? Será que eles simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem existido? Ou será que, de alguma forma que não conseguimos ver, eles continuam perto de nós, cuidando, protegendo, rezando por nossa felicidade? Se você acredita que o amor não morre, escreva nos comentários: meu amor eterno. Deixe registrado o nome daquela pessoa especial que partiu, mas que ainda vive em seu coração. Muita gente acredita que a morte é um ponto final, uma despedida sem volta. Mas hoje você vai descobrir algo que poucos sabem, algo que pode transformar completamente a forma como você vê a saudade e a separação. Padre Pio, o santo marcado pelos estigmas de Cristo, um homem que conversava com anjos e enxergava além do que nossos olhos podem ver, nos deixou uma revelação consoladora. Uma verdade que pode secar suas lágrimas e encher seu coração de esperança. Nossos entes queridos que partiram não nos abandonaram. Eles não sumiram no vazio. Na verdade, eles continuam presentes em nossa vida, de uma maneira ainda mais poderosa do que quando estavam aqui conosco. Eles nos ajudam, nos protegem, intercedem por nós diante de Deus. E hoje você vai entender exatamente como isso acontece. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar os sinais concretos dessa presença, as formas como nossos falecidos agem em nosso favor e o que Padre Pio nos ensinou para fortalecer ainda mais essa ligação sagrada. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua maneira de viver a saudade. Existe um mistério profundo que a fé católica guarda com carinho: a comunhão dos santos. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples e reconfortante. Todos nós que cremos em Cristo fazemos parte de uma única família espiritual. Os que ainda vivem aqui na terra, os que estão sendo purificados no purgatório, e os que já alcançaram o céu, formam um laço invisível, mas real. É como uma corrente de amor que a morte não consegue romper. Padre Pio viveu essa realidade de forma intensa. Ele não apenas acreditava nisso, ele experimentava. Quantas vezes as almas dos falecidos apareceram para ele, pedindo orações, trazendo mensagens, revelando segredos escondidos. Padre Pio via o que nossos olhos não veem. Ele sabia que a morte não é um fim, mas uma passagem. Uma porta que se abre para uma nova forma de existir, onde aqueles que partiram continuam unidos a nós pelo amor que nunca morre. Quando alguém que amamos parte desta vida em paz com Deus, essa pessoa não se afasta da família que deixou. Pelo contrário, livre das limitações do corpo, das dores, dos medos, essa alma pode agora interceder por nós de uma maneira muito mais poderosa. Padre Pio dizia que nossos falecidos se tornam verdadeiros protetores espirituais. Anjos da guarda que conhecem nossa história, nossas lutas, nossos medos mais profundos. Pense nisso por um instante. Aquela avó que te criou, aquele pai que te ensinou a andar, aquele filho que partiu cedo demais. Eles não esqueceram de você. Eles não viraram as costas. Na presença de Deus, purificados pelo amor, eles agora podem pedir por você com uma força que talvez não tivessem quando estavam aqui. Eles conhecem suas necessidades, sentem suas angústias, celebram suas vitórias. A fé nos ensina que a morte não é uma parede, mas uma cortina fina. Do outro lado, nossos queridos continuam vivos, conscientes, presentes. E essa presença se manifesta de maneiras que muitas vezes não percebemos, mas que estão lá, atuando em nosso favor, guiando nossos passos, protegendo nosso caminho. Padre Pio sempre consolava aqueles que choravam a perda de alguém querido. Ele dizia: não chore como se tivesse perdido para sempre. Seu ente querido apenas mudou de endereço. Agora ele mora no coração de Deus, e de lá pode fazer muito mais por você do que fazia aqui. Essa não é apenas uma palavra bonita. É uma verdade que transforma a dor em esperança. Mas como exatamente nossos falecidos nos ajudam? De que forma essa ajuda se manifesta em nossa vida? Vamos descobrir juntos. A primeira e mais poderosa forma de ajuda que nossos falecidos oferecem é a intercessão. Quando alguém está diante de Deus, purificado e em paz,
Suas orações têm um peso especial. É como se essas almas estivessem mais perto do trono da graça, onde podem apresentar nossas necessidades diretamente ao Pai. Padre Pio explicava isso de um jeito simples. Quando você estava aqui, às vezes rezava com distrações, com cansaço, com dúvidas, mas agora, livre de tudo isso, sua oração é pura, intensa, constante. Nossos entes queridos não param de rezar por nós. Eles conhecem nossas batalhas porque viveram ao nosso lado. Sabem onde dói, onde falta força, onde precisamos de um milagre. Quantas vezes você sentiu que uma graça chegou no momento exato? Aquele emprego que apareceu quando tudo parecia perdido. Aquela cura que os médicos não esperavam. Aquela paz repentina no meio do desespero. Você pode não ter percebido, mas talvez tenha sido alguém lá do céu. Alguém que te ama, que colocou seu nome nas mãos de Deus. Além da intercessão, existe a proteção. Nossos falecidos podem nos proteger de perigos que nem sequer enxergamos. Padre Pio contava histórias impressionantes de pessoas que foram salvas de acidentes por uma intuição inexplicável, por uma mudança de planos de última hora, por um alerta que veio do nada. Muitas dessas proteções, dizia ele, vinham de almas queridas que velavam por seus familiares. Pense naquela vez em que você estava prestes a tomar uma decisão errada e algo dentro de você gritou: não faça isso. Ou quando sentiu um impulso forte de mudar de caminho, de sair mais cedo, de ligar para alguém, e depois descobriu que aquilo te livrou de um grande problema. Esses não são apenas acasos. Muitas vezes, são nossos anjos invisíveis, aqueles que nos amam desde o outro lado da vida, agindo discretamente para nos guardar. E tem mais. Nossos entes queridos também podem inspirar nossas decisões. Quando você está diante de uma escolha difícil, quando o coração está dividido entre caminhos diferentes, é comum sentir uma clareza repentina, uma certeza que não vem da lógica, mas de algo mais profundo. Padre Pio dizia que essas inspirações podem vir de almas que já conhecem o final da história e querem nos guiar para o melhor caminho. Imagine uma mãe que, em vida, sempre aconselhou o filho com sabedoria. Agora, diante de Deus, com uma visão mais ampla da realidade, ela pode continuar orientando esse filho, não mais com palavras, mas com toques sutis no coração, com aquela voz interior que parece vir de lugar nenhum, mas que está cheia de amor e verdade. Isso não é magia, não é superstição. É o mistério da comunhão dos santos em ação. É a prova de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira da morte. E quanto mais entendemos isso, mais percebemos que nunca estivemos sozinhos. Mesmo quando a saudade aperta, mesmo quando a ausência dói, eles estão lá, atuando, ajudando, amando. Mas como podemos ter certeza disso? Existem sinais concretos dessa presença? Sim, existem. E Padre Pio nos ensinou a reconhecê-los. Um dos sinais mais comuns é a consolação repentina. Você está sofrendo, o coração está pesado, as lágrimas não param de cair. De repente, sem motivo aparente, uma paz toma conta de você. É como se alguém tivesse colocado a mão no seu ombro e dito: está tudo bem, eu estou aqui. Você não vê ninguém, mas sente. É uma presença que acalma, que conforta, que traz uma leveza inexplicável. Padre Pio dizia que esses momentos não são coincidência, são visitações espirituais, formas delicadas de nossos falecidos nos lembrarem que estão por perto. Eles não podem mais nos abraçar fisicamente, mas podem envolver nosso coração com uma paz que vem do céu. E essa paz é tão real quanto qualquer abraço que recebemos quando eles ainda estavam conosco. Deixe eu te contar uma história. Uma mulher perdeu o marido depois de 30 anos de casamento. A dor era tão grande que ela mal conseguia sair da cama. Todos os dias eram iguais: acordar, chorar, dormir de novo. Até que uma manhã, enquanto rezava o terço como ele sempre pedia, ela sentiu uma presença tão forte na sala que teve certeza de que ele estava ali. Não viu nada, mas sentiu. E junto com essa presença veio uma paz profunda,
uma certeza de que ele estava bem e que continuava cuidando dela. Aquela paz mudou tudo. As lágrimas continuaram, mas agora vinham acompanhadas de esperança. Outro sinal poderoso são os sonhos. Não estou falando de qualquer sonho, mas daqueles que ficam marcados na memória, que parecem mais reais que a própria realidade. Sonhos onde nossos falecidos aparecem, conversam conosco, nos abraçam, trazem mensagens importantes. Padre Pio confirmava que Deus pode permitir que as almas se comuniquem conosco através dos sonhos, especialmente quando precisamos de conforto ou de uma orientação importante. Há diferença entre um sonho comum e uma visitação espiritual. No sonho comum, as coisas são confusas, misturadas e sem sentido claro. Já na visitação, tudo é nítido. A pessoa aparece saudável, em paz, muitas vezes envolta em luz. As palavras que ela diz ficam gravadas na memória, e o sentimento que permanece depois de acordar é de profunda tranquilidade. É como se a alma tivesse realmente vindo nos visitar para dizer: estou bem, não sofra mais por mim. Um pai perdeu o filho adolescente em um acidente. A culpa e a dor eram insuportáveis. Ele questionava Deus todos os dias. Até que uma noite, o filho apareceu em sonho. Ele estava sorrindo, radiante, e disse apenas: pai, pare de se culpar. Eu estou em paz. Cuide da mamãe e dos meus irmãos. Eu estou com vocês todos os dias. O pai acordou com o rosto molhado de lágrimas, mas pela primeira vez desde o acidente, conseguiu respirar. Aquele sonho não foi fruto da imaginação. Foi um presente do céu, uma forma de Deus permitir que pai e filho se encontrassem mais uma vez. E há também os sinais sutis do cotidiano. Aqueles momentos em que você sente um perfume familiar sem explicação. Ou quando uma música especial começa a tocar exatamente quando você está pensando na pessoa. Ou quando encontra uma foto antiga no lugar mais improvável. Ou quando um objeto que pertencia a ela aparece de forma inesperada, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Padre Pio ensinava que Deus permite esses pequenos sinais para nos lembrar de que a vida continua além do que vemos. São toques discretos, sussurros silenciosos, formas de dizer: eu não te esqueci, eu ainda estou aqui, de um jeito diferente, mas estou. E quando aprendemos a perceber esses sinais, a vida ganha uma nova cor. A saudade deixa de ser apenas dor e se transforma em memória viva, em conexão real. Quantas vezes você sentiu um arrepio inexplicável, aquele calor no peito, aquela sensação de que alguém estava olhando para você com carinho? Esses não são truques da mente. São manifestações sutis de uma presença que nos ama e que continua próxima, mesmo que nossos olhos não possam ver. Mas agora vem uma pergunta importante. Se nossos falecidos nos ajudam tanto, o que nós podemos fazer por eles? Como fortalecer ainda mais essa ligação sagrada? Padre Pio tinha uma resposta clara, através da oração. Existe um mistério maravilhoso chamado reciprocidade da oração. Quando rezamos por nossos falecidos, ajudamos suas almas a se purificarem mais rapidamente e a alcançarem a plenitude da presença de Deus. E quando eles alcançam essa plenitude, podem interceder por nós com ainda mais força. É uma troca de amor, um círculo que nunca termina. Quanto mais rezamos por eles, mais eles rezam por nós. Padre Pio insistia nisso com todas as forças. Ele dizia: as almas do purgatório podem fazer muito por vocês, mas elas dependem de suas orações para chegar logo ao paraíso. O purgatório não é um lugar de castigo eterno, mas de purificação temporária. É onde as almas que morreram em amizade com Deus se preparam para vê-lo face a face. E nossas orações aceleram essa preparação. São como mãos que as puxam para cima, para mais perto da luz. E aqui está o segredo. Enquanto rezamos por elas, elas também rezam por nós. É como se existisse uma ponte invisível de amor, onde as graças fluem nos dois sentidos. Você oferece uma missa pela alma da sua mãe, e ela, do purgatório ou do céu, coloca suas necessidades diante de Deus. Você reza o terço pelo seu pai, e ele intercede pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família.
Mas como rezar de forma eficaz? Padre Pio nos deixou orientações práticas. A primeira e mais poderosa é a Santa Missa. A Eucaristia é o maior sacrifício que existe. É o próprio Cristo se oferecendo ao Pai. Quando você manda celebrar uma missa em intenção de um falecido, ou quando assiste à missa e oferece aquela celebração por alguém que partiu, você está apresentando a Deus o sacrifício perfeito de seu filho. Nenhuma oração é mais forte que essa. Padre Pio contava que muitas almas lhe apareciam agradecendo pelas missas que haviam sido rezadas por elas. Algumas diziam que aquela missa foi a chave que abriu as portas do céu para elas. Por isso, nunca deixe de oferecer missas por seus entes queridos. É o maior presente que você pode dar a eles. Além da missa, o rosário é uma arma poderosíssima. Quando você reza o terço pela alma de alguém, cada Ave Maria é como uma gota de água fresca sobre um coração sedento. Nossa Senhora, Mãe de todos nós, leva essas orações diretamente ao seu Filho e intercede pelas almas que tanto precisam. Reze o terço com fé, com amor, oferecendo cada mistério por aquela pessoa que você ama e que já partiu. Você também pode fazer pequenos sacrifícios e oferecê-los pelas almas. Um jejum, uma renúncia, uma obra de caridade. Tudo o que você faz com amor pode ser transformado em graça para os que já partiram. Padre Pio vivia assim, oferecendo cada dor, cada sofrimento pelos seus filhos espirituais vivos e falecidos. E você também pode fazer isso. Aquele momento difícil que você está passando, ofereça pela alma do seu avô. Aquela dor no corpo, ofereça pela alma da sua tia. Tudo se transforma em moeda do céu. Tem um testemunho lindo de uma jovem que perdeu a irmã em um acidente. Ela ficou revoltada com Deus, cheia de raiva, sem conseguir rezar. Até que um padre amigo a desafiou. Reze 30 dias seguidos pela alma da sua irmã, mesmo que você não sinta vontade. Apenas reze. Ela aceitou o desafio. No início era difícil. As palavras saíam secas, sem emoção. Mas aos poucos, algo foi mudando. No 15º dia, ela começou a sentir uma paz que não sentia há meses. No 20º dia, sonhou com a irmã, que lhe agradecia pelas orações. No 30º dia, ela tinha certeza. A irmã estava em paz. E mais do que isso, estava intercedendo por ela. A revolta se transformou em gratidão. E hoje, ela reza todos os dias, não por obrigação, mas por amor. Essa é a beleza da reciprocidade da oração. Não é um negócio, não é uma barganha. É puro amor. Você ama, então reza. Eles amam, então intercedem. E nesse vai e vem de amor, todos crescem, todos se aproximam mais de Deus. Agora, como colocar tudo isso em prática no seu dia a dia? Como viver essa realidade de forma concreta, sem que ela fique apenas na teoria? Padre Pio nos ensina que a fé precisa ser vivida, não apenas pensada. Comece estabelecendo momentos específicos para rezar pelos seus falecidos. Pode ser de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Acenda uma vela diante de uma imagem sagrada e diga: Senhor, acolha a alma de nome da pessoa na tua luz. Permita que ela interceda por mim e por todos que amamos. Não precisa ser longo. Deus ouve o coração, não a quantidade de palavras. Sempre que possível, participe da Santa Missa e ofereça aquela celebração por alguém que você ama. Se não puder ir todos os dias, vá aos domingos, mas vá com intenção. Durante a consagração, quando o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, mentalize o rosto da pessoa e diga no coração: por ela, Senhor, por ele. A graça daquele momento alcançará essa alma de forma poderosa. Mantenha viva a memória dos que partiram, mas de forma saudável. Não se trata de viver no passado, mas de honrar o presente que eles foram para você. Olhe as fotos, conte as histórias, ensine aos mais jovens quem eles foram. E sempre que falar deles, termine com uma oração. Que Deus os tenha em sua santa glória. Assim, você transforma a lembrança em oração. Mas cuidado com um erro comum: transformar a saudade em desespero. Padre Pio alertava contra isso. Chorar é natural,
Sentir falta é humano, mas se afundar em uma tristeza sem fim, se recusar a viver porque alguém partiu, isso não honra a memória de quem se foi. Pelo contrário, aqueles que nos amam querem nos ver felizes, querem que a gente continue caminhando, crescendo, realizando nossos sonhos. A saudade pode ser transformada em esperança. Cada vez que você sentir o coração apertar, lembre-se, essa dor é prova de que o amor foi real. E amor real não morre. Ele apenas muda de forma. Então, em vez de se entregar à tristeza, ofereça essa dor como oração. Diga, Senhor, essa saudade que eu sinto, eu ofereço pela alma de quem eu amo. Que essa dor seja convertida em graça. E há uma promessa que sustenta tudo isso. Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Isso significa que aqueles que partiram em paz com Deus não estão mortos, eles estão mais vivos do que nunca, apenas em outra dimensão da realidade. E um dia, pela misericórdia infinita de Deus, nos reencontraremos. Padre Pio tinha uma frase linda sobre isso. A despedida é apenas um até logo. Na casa do Pai, não há adeus. Quando você perde alguém, não é um ponto final. É uma vírgula. A história continua, só que agora em capítulos diferentes. E o final dessa história, para todos que confiam em Deus, é o reencontro eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, nem separação. Pense nisso. Um dia você vai abraçar novamente aqueles que ama. Vai ouvir a voz deles, vai rir com eles, vai poder dizer tudo o que não deu tempo de dizer aqui. E esse reencontro será para sempre, sem medo de nova separação. Essa é a nossa esperança, e é isso que nos dá forças para seguir em frente. Então, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao fim dessa verdade. O que Padre Pio nos revelou é tão profundo que poderia ser meditado por toda uma vida. Nossos entes queridos falecidos não nos abandonaram. Eles continuam presentes, atuando, amando, intercedendo, protegendo. A morte não é o fim do amor, mas o começo de uma nova forma de amar. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a fazer algo especial. Escreva nos comentários o nome de alguém que você ama e que já partiu. Vamos formar uma corrente de oração aqui, todos juntos, lembrando daqueles que se foram, mas que continuam vivos em nossos corações e na presença de Deus. Não tenha vergonha, não segure a emoção. Coloque o nome, conte sua história se quiser. Você vai ver que não está sozinho nessa jornada. E se você já viveu alguma experiência de sentir a presença de um ente querido depois da morte, compartilhe conosco. Seu testemunho pode consolar outro coração que está sofrendo. Pode ser aquele sinal que alguém precisa para acreditar que o amor realmente não morre. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando pela dor da perda. Mande para aquele amigo que perdeu o pai, para aquela vizinha que perdeu o filho, para aquele parente que perdeu o cônjuge. Essa mensagem não é só para você. É para todos que precisam saber que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para a eternidade. Agora, antes de terminar, vamos fazer uma oração juntos. Feche os olhos por um momento, coloque a mão no coração e repita comigo em silêncio ou em voz alta. Senhor Jesus, acolhe na tua luz todos os meus entes queridos que já partiram. Permite que eles intercedam por mim e por todos que amo. Transforma minha saudade em esperança e minha dor em certeza de que um dia nos reencontraremos na tua casa, onde não haverá mais lágrimas nem despedidas. Obrigado, Senhor, por não nos deixar sozinhos. Amém. Sempre que a saudade apertar, sempre que o coração doer, repita essa oração. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção está mais perto do que você imagina. O amor continua, mesmo além da morte. E aqueles que partiram estão apenas esperando o momento em que, pela misericórdia infinita de Deus, estaremos todos juntos novamente, na eternidade, onde não haverá mais fim. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a intercessão dos santos e de todos os seus entes queridos te acompanhe, e que você nunca esqueça. O amor não morre, ele apenas se transforma,
se aprofunda, se eterniza. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.